A paz do Senhor, queridos. Estamos mais uma vez juntos para meditarmos na palavra do Senhor. E neste dia de hoje nós vamos meditar numa palavra que fala sobre as crianças. Jesus e as crianças. Hoje que foi assim comemorado, nesse dia 12 de outubro, o Dia das Crianças. Eu tinha outra palavra preparada, mas Deus tocou no meu coração para eu falar sobre essa. E eu não poderia deixar de obedecer ao Senhor, né? Não poderia deixar de obedecer, eu tenho que obedecer. E nós vamos falar hoje sobre as crianças. E nós vamos ler aqui Mateus capítulo 19, versículos 13 e o 14, que diz assim: Trouxeram-lhe, então, o título diz, Jesus abençoa as crianças. Trouxeram-lhe, então, algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. 14 diz assim: Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Amém? Louvado, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos orar, agradecendo a Deus por este dia, das crianças, por tudo que o Senhor tem feito por nós, sendo gratos a Ele por tudo, porque Ele tem nos guardado, nos livrado, nos protegido, sempre de todo mal. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Fomos crianças, hoje somos adultos e Deus tem cuidado de nós. Até aqui tem nos ajudado o Senhor, amém? Querido Deus, maravilhoso eterno Pai, nesta hora queremos te agradecer por tudo, pedindo perdão porque somos seres humanos falhos, fracos e pecadores, mas que o Senhor possa usar de misericórdia para com as nossas vidas e nos ajudar a cada vez sermos melhores em Tua presença, cada vez darmos o melhor de nós para o Senhor, colocar o Senhor em prioridade em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. E agradecendo ao Senhor, porque um dia fomos crianças, hoje somos adultos e o Senhor está conosco sempre, sempre estará. Obrigado pela nossa salvação, obrigado por tudo. O Espírito Santo continua conosco, nos ajudando, nos ensinando e nos protegendo e nos enchendo da Tua presença gloriosa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, nesta noite, né, já madrugada, eu queria meditar um pouco nesta palavra. Quando assim levaram as crianças para que Jesus as abençoasse, mas os discípulos as repreendiam. Os discípulos andavam com Jesus e naquela hora repreendiam as crianças que vinham, mas Jesus disse não. Deixa, olha como diz aqui em Marcos 13. E, aliás, em Marcos capítulo 10, versículo 13. E traziam-lhe crianças para que lhes tocassem. Mas os discípulos repreendiam as que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: Deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E disse mais: Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Glória a Deus. Elas não foram impedidas de receberem a bênção do Senhor. Elas saíram dali abençoadas. Porque o nosso Jesus é amor. E Ele pegou elas ali com aquele carinho e as abençoou. Glória a Deus por isso. Jesus é lindo demais, irmãos. Glória a Deus. Então, a gente aprende muito com as crianças. Vamos ler também aqui em Lucas. É a mesma passagem, só que eu estou lendo nos 3 evangelhos. Lucas, capítulo 18, a partir do 16, diz assim. Do 15. E traziam-lhe também crianças para que ele as tocasse. Os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus.
Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Glória a Deus. E aí, quando eu estava meditando nesta palavra, eu vi assim, a gente olha para a criança e por que Jesus comparou a criança para poder receber o reino de Deus? Por que sermos igual à criança para poder entrarmos no reino do Senhor, não é? Então a gente começa a observar as crianças, a inocência delas, o jeito das crianças. Eu acho lindo, irmãos, assim, o jeito delas perdoarem, delas não guardarem mágoa, porque as crianças estão brincando, se desentendem. Daqui a pouco tá tudo junto de novo, parece que nada aconteceu. Né? A criança não tem isso, não. Ah, tô de mal. É 2 minutinhos, daqui a pouco já tá tudo brincando da mesma maneira, parece que não aconteceu nada. Eu tiro pelo meu filho. Às vezes eu até dizer, meu Deus, é até engraçado. A gente briga com ele, daqui a pouco ele tá com a gente. Que nem parece que levou castigo, que nada, não tá nem aí. Samuel era assim. Então, assim, a gente vê nas crianças isso daí. Que as crianças amam, as crianças perdoam, elas não têm maldade, elas são seres inocentes, não é? Então, assim, o que a gente pode aprender com elas? Elas confiam, elas têm fé, elas são humildes, elas são dependentes, elas são obedientes. Glória a Deus. Então, assim, não confiar nas habilidades humanas, porque muitas vezes a gente confia nas habilidades, na força, nas coisas, né? Mas a gente aprende com elas a confiar em Deus, que é todo poderoso para nos proteger, nos guiar nos caminhos seguros. A gente tem que confiar em Deus como uma criança confia. Ter a fé de uma criança. Você já viu uma criança orar? A fé, aleluia, glória a Deus. Já viu? Eu muitas vezes digo que o meu filho, quando ele ora, eu digo, meu Deus, quando Samuel ora, eu não sei orar como Samuel. E então, assim, eles oram com a fé em Deus. Tremenda. Criança orando é a coisa mais do mundo, mais inocente, mais pura. A criança, ela é pura, pura. Ela é limpa. Ela é transparente. Glória a Deus. Então a criança não guarda mágoa. Ela se desentende, como eu falei, mas daqui a pouco tá tudo do mesmo jeito. Parece que não aconteceu nada. Ela não tem sentimentos feios, sentimentos errôneos, como inveja, falsidade, vingança, guardar mágoa, odiar. As crianças não têm isso. Você vê crianças brincando, é a coisa mais linda do mundo, irmãos. Né? A criança é uma coisa linda. Então, temos que, como as crianças, nós temos que amar. Por quê? Porque fomos amados primeiro. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro. É por isso que nós estamos aqui hoje. Somos amados, mesmo com as nossas imperfeições. Somos amados por Deus, mesmo cheio de imperfeições. Glórias a Deus. Uma criança ama seus pais, mesmo recebendo castigo, mesmo recebendo privações de tá de castigo, não vai ter isso, não vai ter aquilo, mas ela ama. Muitas vezes os pais nem são bons, como a gente vê, mas ela ama. Imagina o nosso pai. Imagina o nosso pai, o quanto nós não devemos o amar, adorar o Senhor, que é um pai maravilhoso, que cuida de nós, que zela por nós, que nos protege, que nos guia em bons caminhos. Ame como uma criança, com amor limpo e puro. Perdoar. Perdoa. Tantos dizem perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos inimigos, mas muitos não querem perdoar aqueles que magoam. Nós perdoamos aqueles que têm ofendido, aliás, desculpa. Muitos não querem perdoar as ofensas que receberam. Mas as crianças perdoam, elas perdoam e esquecem. Elas voltam a conviver e esquecem aquele fato anterior. Nem parece.
é amigo de novo. Porque maior perdão nós recebemos na cruz, queridos. Maior perdão Jesus nos deu na cruz, morrendo por nós, pelos nossos pecados, quando nem merecemos, quando nem merecíamos esse perdão, pelos nossos erros. Então nós também devemos ser humildes como as crianças, reconhecendo que não somos nada, não podemos nada, não temos nada e não fazemos nada se Deus assim não nos permitir, se Ele não estiver conosco. Quem é, quem pode, quem faz e quem tem é Ele. Nós não somos nada, então nós devemos ser humildes, nos humilhando diante de Deus, reconhecendo que nós não somos nada e que Ele é que é tudo. Devemos ser humildes, não querendo ser melhor do que ninguém, não sendo soberbo, não querendo ser dono da verdade, achando que só a gente é quem sabe, que só a gente é quem faz, que sem a gente não dá certo. Não, não devemos ser exaltados, porque a palavra nos ensina que os humilhados é que serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Então temos que ser servos, pois Jesus, sendo o Rei dos Reis, sendo Deus, veio ao mundo, se fez homem. Glória a Deus. Sofreu por nós, foi servo e nos ensinou a sermos servos também. Ele veio buscar nós que estávamos perdidos no pecado, obedecendo ao Senhor. Então a gente também tem que ser obediente. Jesus nos ensinou, nos deu o exemplo da obediência. Então, irmãos, temos que ser como crianças, porque a palavra é bem clara quando ela diz assim, ó: digo-vos que desculpa, me perdi aqui, irmão, 2 minutinhos. Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Então tem que ser como uma criança, tem que receber o reino de Deus como uma criança. E o reino de Deus, ele traz transformação. Então nós temos que obedecer, seguir o exemplo de Jesus, que obedeceu ao Pai. Então seja como uma criança, ame, obedeça, perdoe, seja humilde. E assim você poderá entrar no reino de Deus. Toda criança tem o Pai como herói. Nós temos o nosso Deus como nosso Rei, como nosso general. E seja abençoado por Jesus, assim como aquelas crianças, porque elas foram abençoadas. Os discípulos não impediram elas serem abençoadas. Então nada vai impedir de Jesus te abençoar. Se você for como uma criança, glória a Deus. Deus é fiel, irmãos. Tem muita gente querendo entrar no reino de Deus, mas tem alguns que não querem se submeter ao processo, ao que é necessário se fazer para poder chegar lá. Então aprenda com a criança, passe o processo, faça o que é necessário para chegar lá. A começar por aceitar Jesus como seu Salvador. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite Ele como Salvador da sua alma, como o único e suficiente Salvador da sua vida, porque só assim você entrará no reino de Deus. Mas também tenha uma vida transformada e passe a ser como uma criança, que ama, que perdoa, que é humilde, que obedece, que é dependente. A criança, ela é dependente, então seja dependente de Deus. Seja dependente de Deus. Glória a Deus. E seja feliz com o Senhor, seja abençoado e entre no reino de Deus, amém? Vamos agradecer por esta palavra hoje. Vamos orar aqui também pelo caderno de oração. Senhor, obrigado por tudo, pela palavra de hoje. Obrigado por este momento juntos, que nos ensina a sermos como criança e temos o coração puro de uma criança, o coração limpo, sincero de uma criança. Abençoa todos que estão nesse caderno de oração, visita cada um, cada vida, cada história, cada situação, Deus. Em nome de Jesus, ajuda essas pessoas que estão aqui e fica conosco, é o que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos ajude a sermos como uma criança para entrar no reino de Deus. Fica na paz e que Deus te abençoe.